Oi, gente! Mais uma vez aqui para a nossa aula de língua portuguesa, hoje praticando. Na aula de hoje nós vamos praticar, vamos exercitar os nossos conhecimentos sobre o assunto da última aula. E qual foi esse assunto? Tá aí, ó, na tela para vocês, figuras de linguagem. Nós trabalhamos esse conteúdo na última aula e hoje nós vamos praticar. Então a dinâmica desse momento será assim, vocês terão a questão, um tempo para responder, ler e responder a questão e na sequência eu retorno para corrigir com vocês e verificar as respostas, tá bom? A dinâmica será desse modo hoje, ok? Vamos começar? Vamos à nossa primeira questão, colocando aí na tela para vocês. Essa questão vocês vão ter um tempo agora para responder e daqui a pouco eu retorno, tá bom? Até mais!
Muito bem, voltamos agora para a correção. Vamos corrigir a nossa primeira questão. Então vamos lá? O nosso texto, lembrando que esse texto ele vai servir para a questão 1 e 2, certo? Então, o dia em que eu enfrentei 2 ladrões. Oi, pessoal, meu nome é Nina, sou uma cachorrinha de estimação. Bem, o que eu queria contar para vocês é o sufoco por que eu passei quando meus donos de estimação foram viajar. Passaram-se 2 dias e 2 ladrões tentaram entrar na nossa casa. Um ficou do lado de fora, enquanto o outro pulou o muro. Eu, que sempre fui muito esperta, já estava alerta. Quando ele entrou e me viu correr para impedi-lo, seu sangue gelou nas veias, pois sou muito grande e forte, 30 centímetros de altura. Ele começou a correr e a chamar seu comparsa, mas eu não dava trégua e continuava correndo atrás dele e chamando os vizinhos. Quando ele foi pular o muro, consegui acertar-lhe uma dentada daquelas. Enquanto isso, os meus vizinhos haviam ouvido meus apelos e chamaram a polícia, que chegou tarde demais. Consegui impedir que minha casa fosse invadida, mas levei um pontapé na cabeça que doeu bastante. Eu não estava preocupada comigo, mas sim com os meus filhotinhos que ainda nem tinham nascido. Nasceram 6 dias depois. Meus donos de estimação chegaram e me trataram com todas as regalias e honras que os heróis merecem. Bem, vou ficando por aqui. Quando tiver alguma nova aventura, eu aviso. Tchau! Então, muito bem, gente. Então, percebe que o nosso texto ele foi aí narrado por uma cachorrinha, um animal de estimação. E com base no texto, vamos lá, questão 1. No trecho, sou muito grande e forte, 30 centímetros de altura. O efeito de ironia é causado, e aí temos, letra A, pela reação do ladrão ao encontrar uma cadela na casa. B, pela velocidade com que a cadela avançou sobre o ladrão. C, pelo contraste entre o tamanho da cadela e sua caracterização. Ou letra D, pelo número de dias decorridos até os ladrões aparecerem. Muito bem, pessoal, lembrem que a figura de linguagem que nós estamos procurando é a ironia, certo? Então, a ironia em que trecho, né? No caso, qual o efeito de ironia, né? Como ele é causado? Então, perceba que a resposta correta aqui é a letra C. Por quê? Lembrem, a ironia é quando eu utilizo uma determinada palavra, não é? Com determinada intenção, porém eu quero afirmar algo contrário. Observem aqui, a nossa personagem diz que ela é muito grande e forte. E entre os parênteses, olha só, 30 centímetros de altura. Pessoal, ela é muito pequena, porém ela se acha imensa, não é? E forte. Então o efeito de ironia está exatamente nesse contraste entre o tamanho da nossa personagem e a sua caracterização na realidade. Ok? Vamos à próxima questão? Lembrando que o texto que nós utilizamos para essa questão 1 será o mesmo utilizado para a questão 2. Ok? Vamos lá, com vocês agora.
Muito bem, voltamos agora para responder a nossa segunda questão. Já lemos o texto, certo? Então vamos observar a questão agora. A questão de número 2, gente, ela afirma: o fato da cachorrinha contar a história revela que a figura de linguagem predominante no texto é letra A, comparação, B, hipérbole, C, eufemismo ou letra D, personificação. Gente, essa questão aqui está bem clara, né? Então, percebam que a figura de linguagem predominante, né, pelo fato da cachorrinha contar a história, é a letra D, personificação. Percebam que eu tenho uma cachorrinha, um animal de estimação, um ser que não é humano que está contando a história. Percebo que no texto, a nossa cachorrinha, a nossa personagem, recebeu uma caracterização, né, uma ação que pertence somente a seres humanos, de contar histórias, né, de ter o pensamento, raciocínio. Então percebam que a nossa cachorrinha, a personagem, ela é personificada. Então, a figura de linguagem predominante no texto é personificação. A alternativa D é a nossa resposta correta nessa questão. Ok? Vamos à próxima questão. Temos mais uma questão aí para vocês, a questão de número 3. Agora é a vez de vocês. Vamos lá!
Muito bem, gente. Vamos responder agora a questão 3? Vamos lá. Leia o texto comigo, acompanhe aí. Olha só. Os poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso, nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Certo? Então, pessoal, temos um texto que está refletindo exatamente sobre os poemas, certo? Então, perceba que os poemas ele é relacionado a algo aqui, que é o ponto da nossa questão. Vamos lá. A questão pergunta: há metáfora no verso? Então, já estamos afirmando que há metáfora nesse poema, certo? Quer saber em qual verso essa metáfora está? Letra A, os poemas são pássaros que chegam. B, eles não têm pouso. C, alimentam-se um instante em cada par de mãos. Ou letra D, no maravilhado espanto de saberes. Pessoal, lembrem, metáfora é exatamente quando você tem a aproximação de dois elementos que podem ser do mesmo universo ou diferentes, né? São aproximados e relacionados por um ponto de semelhança. Onde está sendo aproximado elementos diferentes aqui? Perceba aqui que na alternativa A. Então, no verso, os poemas são pássaros que chegam. Perceba que eu tenho a relação entre poemas e pássaros. Percebo que eu aproximo esses dois elementos comparando, fazendo aí uma comparação implícita, certo? Para nós termos esse elemento aí, poemas e pássaros, no nosso texto, né? No nosso texto, eles foram aproximados por uma relação aí de semelhança. Então, a metáfora aqui na letra A, certo? Vamos à próxima questão? Temos uma questão de número 4 para vocês agora. Vamos lá.
Muito bem, voltamos para responder a nossa quarta e última questão de hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos ao nosso texto. Então no texto que eu trago para vocês aí, dessa questão, é uma música. E o nome dessa música é Exagerado. Vamos aos versos? Amor da minha vida, daqui até a eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas para desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Então, gente, com base nesse texto, vamos lá à nossa questão. Olha só, a questão 4 ela vai perguntar, no verso, te trago 1000 rosas roubadas. Letra A, comparação. B, hipérbole. C, eufemismo. Ou D, personificação. Então vamos relembrar cada uma dessas figuras de linguagem rapidinho? Então percebam, a comparação, letra A, você vai ter exatamente a aproximação de dois elementos, assim como a metáfora. Porém, qual será a diferença entre metáfora e comparação? Perceba que a comparação ela vai fazer uso de elementos com, no caso, comparativos. Como, igual, a, não é? Principalmente como. Então perceba que no nosso verso aí, há uma comparação. Te trago 1000 rosas roubadas? Não há uma comparação. Então, podemos descartar a letra A. Letra B, hipérbole. Então, lembrem, hipérbole é exatamente a figura de linguagem que vai buscar um exagero, vai procurar exagerar algo com uma intenção aí de dar mais expressividade, enfatizar determinada ideia, certo? Então, quando você tem aquelas ideias, por exemplo, chorei um rio inteiro. Olha aí, chorei um rio inteiro. Pessoal, alguém aqui na sua vida já chorou um rio de lágrimas, por exemplo, como o rio Amazonas? Observem, é um exagero. Então, a hipérbole é exatamente essa ideia. Quando você utiliza um enunciado, você utiliza termos que trazem essa ideia de exagero. E quando a gente observa no nosso verso, te trago 1000 rosas roubadas. Né? Ele diz até, te trago 1000 rosas roubadas, olha só, para desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Então perceba que o eu lírico aí está querendo se desculpar, não é? Desse amor, né? Ele fez algo errado, então ele quer se redimir, então ele traz 1000 rosas roubadas. Porém, a gente percebe logo que ele está exagerando. Então, como temos um exagero, né? Então te trago 1000 rosas roubadas, na realidade nós temos aí a figura de linguagem hipérbole. Então, nossa resposta é a letra B, certo? Eufemismo vocês já conhecem, quando a gente utiliza um termo que vai suavizar uma ideia. Por exemplo, a ideia de morte, né? Quando você utiliza uma outra palavra para suavizar essa ideia. Fulana passou dessa para melhor, fulana foi carregada pelos anjos. Né? Essa ideia de suavização de termos que poderiam soar grosseiros. E personificação a gente já viu lá no texto da nossa cachorrinha, né? Quando nós atribuímos características humanas a seres que não são humanos, como por exemplo a nossa cachorrinha que falava, pensava, certo? Então na quarta questão, resposta correta, letra B. Ok? Esse foi o nosso Praticando de hoje, vários exercícios sobre a nossa última aula, o assunto da nossa última aula, e teremos muito mais ao longo desse ano, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima!